Vamos para mais um episódio do podcast Vendo Logo Existo. Aquele podcast para quem ama vendas e acredita realmente que vendas transformam os negócios e os negócios vão transformar o mundo. Estou com uma turma aqui bem especial que me fez enxergar o marketing de outra maneira. E eu chamei eles aqui justamente para compartilhar essa visão com vocês. Eu estou aqui com a turma da Engage, com o Bruno e com o Lucas. Sejam bem-vindos. Valeu, Fabrição, pelo convite. Um convite assim que é aqui dentro da nossa casa de costume, né? Que também é a sua casa, etc. Mas, porra, graças a Deus que a gente vai gravar esse episódio agora. Que até que demorou, né? Acho que a estreia do podcast tinha que ter sido com a gente, mas a gente respeita as prioridades aí. Eu sei que você gosta mais da gente que dos outros convidados. E aí, pra não ficar tão na cara, né? Tinha que conhecer vocês um pouquinho assim pra saber se ia valer a pena. Mas eu tenho certeza hoje a gente vai ter uma conversa afinada, Lucas. Eu demorei 2 anos avaliando. A conversa realmente vai ser afinada. Minha expectativa realmente é muito alta pra esse podcast aqui. Tô feliz com o convite. Só que eu já quero entrar Eu sei que a gente tem um certo grau de amizade aí, mas eu tenho que dispensar a amizade agora, tá bom? Então, já vamos deixar de lado, porque eu já quero entrar aqui de voador. Eu quero trazer uma fala aqui que a gente escuta muito no mercado, que fala o seguinte: marketing é enganação. Contratei uma agência de marketing, não funcionou, porque esse pessoal de marketing aí é enganação. Pesado, né? Mas vamos lá, o que é que vocês responderiam para quem fala isso aqui? Ih, Lucas, eu sei que convive mais com essa dor. Rapaz, de fato é uma dor que chega muito. Eu não vou discordar 100% dessa afirmação, porque eu acho que tudo que tem uma oferta muito grande no mercado, de alguma forma, acaba tendo uma entrega não tão boa assim também. Sim. Então, para muitos clientes que chegaram aqui, realmente o marketing foi uma enganação. E eu acho que o marketing também pode ser utilizado para enganação, apesar de eu não concordar com isso. Mas é uma ferramenta que está à mercê do uso de pessoas que às vezes não têm o domínio 100% da coisa. E aí tentam fazer a mágica acontecer por meio de uma promessa somente, né? E não conseguem entregar. Igual o Lucas, eu entendo quem fala que marketing é enganação, porque eu acho que a regra no mercado é prometer e não entregar. Basicamente é isso. Eu acho que muitos concorrentes nossos, eles sobrevivem em cima disso, né? De prometer ao cliente coisas que eles não podem entregar, às vezes que eles nem sabem. Mas eu acho que quando a gente for colocar essa conversa na mesa, a gente tem que entender qual tipo de marketing que a gente está falando, né? É um marketing que realmente de dados, otimizações, alinhamentos, é um marketing que vem um pouco da ciência, ou é realmente aquele marketing que eu sei das ferramentas e eu tento executar ali, e se der certo, beleza, se não der, vamos tentar de outra forma, etc., sem necessariamente vir para uma visão científica de dados, de pegar uma informação e transformar aquela informação numa ação. Eu acho que se você não trabalha esse tipo de marketing, realmente você está sendo enganado. Você acha, então, que falta uma barreira de entrada para quem vai operar no mercado? Que, por exemplo, quando você vê outras profissões, a maioria das profissões, várias exigem uma formação, uma graduação para você exercer aquela atividade, tipo arquitetura, engenharia, contabilidade, medicina, etc. E no marketing não, né? Como você falou, quem aprende aí acaba operando. Você acha que essa falta de uma barreira de entrada acaba permitindo isso? Que esse pessoal que vai entrando de qualquer jeito ali acaba não operando da melhor maneira? Eu acredito, Fabrício, que o mercado tem que ser livre. Assim, eu sou bem liberal assim, em relação a isso. Eu não acredito que tem que ter uma regulação. Assim, você é obrigado a ter uma formação para entrar nesse mercado. Eu acho que o mercado ele tem que se regular, e isso vem acontecendo, né? A grande maioria das pessoas que eu conheço, que trabalharam com marketing, hoje ou não trabalham mais ou não são bem-sucedidos. Então, acho que isso é um reflexo. E eu acho que falta muita educação no mercado. Falta a gente educar mais aquele empresário que está investindo, aquele empresário que está inseguro. Então, essa baixa educação, que vem muito dos profissionais, né? Inclusive, é um dos valores aqui nossos da Engage, que é a gente ensina tudo que a gente aprende, a gente ensina tudo que a gente sabe. Justamente porque se eu te educo, como você falou, né? Você tem um ponto de vista novo sobre aquela mesma coisa. E aí eu acredito muito nisso. Eu te educo para que você não aceite mais ser enganado. E eu acho que o marketing, ele só é enganação porque não existe realmente uma cultura, uma educação acerca disso para toda a população. Assim como qualquer profissão, né? Se a gente for pensar bem, por exemplo, o pessoal que vende aí consórcio, seguro, até mesmo na medicina também, tem profissionais que infelizmente não têm a mesma competência, a mesma capacidade. Até que enganam, né? E justamente que enganam também. Então toda poder. profissão só que pega o marketing para Cristo. Na verdade, pega realmente para crucificar
o marketing, eu acredito que tem um pouco desse ponto de vista também. Bom, nós estamos falando de marketing aqui. Quando a gente escuta marketing hoje em dia, ainda nessa linha, a gente reduziu literalmente o marketing a marketing digital. Sim. E eu queria saber o que é que vocês podem falar sobre essa redução que fizeram com o marketing também. Velho, em relação a marketing digital, eu vejo que foi um movimento que acabou acontecendo naturalmente, porque é um investimento muito baixo que se faz para o retorno que se tem. Bora colocar assim, né? Antigamente dependia de investimento em televisão, por exemplo, que o cara vai gastar 20 mil, por exemplo, em uma campanha legal que ele vai fazer para estar aparecendo em um horário nobre e tal, em um canal legal. Que a barreira para... Não vou falar barreira não, mas o retorno que ele teria em relação a pegar esses 20 mil e jogar dentro do tráfego, ele vai ter outros tipos de dados que para o cara que está começando, que às vezes não tem os 20 mil, ele conseguiria atingir um público legal, que às vezes ele vai conseguir... Às vezes não. Ele vai conseguir nichar realmente para o público que vai comprar dele, bora colocar assim, ao invés de passar em um canal que é mais generalista, que eu acho que é muito positivo, mas não com o objetivo de venda direta, por exemplo. Então, tipo, um médico, ele ter um orçamento menor para fazer uma divulgação, eu iria muito mais em um Google, que é onde, tô sentindo uma dor no coração. O cara tá sentindo uma dor no coração, ele vai procurar o quê? Um cardiologista. Ele vai lá no Google, pesquisa médico, dor no coração. Às vezes não coloca nem cardiologista. Algum cardiologista legal vai estar fazendo um anúncio lá, vai aparecer, vai resolver o problema do cara. Esse médico não teria esse mesmo resultado gastando 20 mil reais de anúncio em uma televisão, por exemplo. Então, eu acho que quando começou a se reduzir a marketing digital, foi muito realmente uma entrega de resultado que o digital proporcionou muito mais efetiva, pelo menos para essas empresas menores, assim, sabe? Muito mais acessível também, né? Muito mais acessível. A barreira de entrada era muito maior. E o nível da gestão... Eu gosto de falar uma coisa, Fabrício, que acho que é até a nossa frase de lei aqui na agência nesse ano, que é: quem domina princípios não precisa de regra. Então não existe uma regra que você precisa investir no digital, investir no convencional. Mas qual é o princípio do marketing? É dado, como eu falei. Então você precisa realmente ter uma otimização, ou seja, um ponto de melhora, um legado de uma campanha que você faz. Na TV, beleza, mas como é que você pode mensurar? Tem que metrificar, né? Exatamente. Como você pode mensurar aquele resultado para que você aproveite e potencialize aquele resultado e também recupere o que você não teve de retorno? Porque no digital é muito possível isso. Se eu faço uma campanha que eu invisto 100 mil reais e essa campanha fez com que me voltasse R$1 milhão, muito provavelmente o que me fez ter retorno é aquela lei do Pareto, né? 20% do meu esforço, do meu investimento, me dá 80% do resultado. Mas e aqueles 80% que ficaram ali, que não me geraram nenhum resultado? Quando você faz um marketing convencional, você não tem condição nenhuma de explorar aquilo. Já no digital, não. Tem aquele dado, tem aquele pixel, né, do site, vamos botar assim, que tá ali para você falar: eu só quero conversar agora com essas pessoas para tentar recuperar essa galera. Então, isso para mim é a evolução do marketing. Mas não quer dizer que é descartável o que veio antes, entendeu? Inclusive, eu acho que o digital não é o melhor marketing. Não. O marketing... Muito bom, então comenta isso aí. Tipo assim, o que eu entendo que é o melhor marketing hoje? Continuo achando que é o tal do boca a boca. É uma indicação que... Pô, meu pai mesmo... Eu não lembro o que era que ele tava comentando comigo essa semana. Mas... foi de um médico. Beleza, foi de um médico. Aí ele chegou e tava comentando comigo. Eu falei: pô, por que você não vai em Dr. Fulano? Pronto, acabei de fazer uma indicação boca a boca. Meu pai muito dificilmente iria pesquisar no Google, por exemplo. Mas o Google tá lá para as pessoas que estão pesquisando. A indicação, ela acaba fazendo uma venda que ela é muito mais facilitada. Ela parte por meio de uma confiança que você tem em algum profissional, que você vira e fala assim: véi, eu tô colocando minha palavra em jogo aqui para falar que Fabrício é bom. Então, pode confiar em mim, pô. Vai lá e acredita que Fabrício é bom. Então, eu continuo achando que o boca a boca é o melhor marketing. Mas eu utilizaria muito o digital, principalmente em reconhecimento de marca, alcance e tal, para realmente... A pessoa que já me conhece, ela realmente ficar comigo na memória para quando surgir uma oportunidade de alguém precisar daquilo, eu estar fresco na memória dela para ela me indicar. Dentro da jornada de compra, em algum momento ela vai precisar
E vai lembrar de você enquanto ela solução e aciona porque ela tem na memória. Exato. O marketing já falava, o marketing já fazia. O marketing, como a gente conhece de fato, o marketing de fundamento, falava sobre a questão do top of mind, né? De você estar na mente realmente do consumidor. Que é o branding, né? E aí vem a questão do que você falou das mídias tradicionais, que a gente vê como um tiro de escopeta. Quando você pega um outdoor, pega uma televisão, realmente você atira para tudo quanto é lado. Você quer pegar lá só um passarinho ali, você atira, derruba não sei quantos, que não tem a menor relação. Mas eu entendo que o ponto de vista de que o marketing digital traz de grande atratividade é justamente essa assertividade de gestão. Sim. Porque, primeiramente, esse conceito de gestão vem avançando muito e o marketing digital realmente possibilita um nível de gestão muito mais avançado do que das mídias tradicionais. Quero pontuar aqui sobre indicação. Porque quando você vai para varejo, por exemplo, indicação, eu entendo que ela é muito útil para serviços mais especializados, serviços profissionais, como você falou. Mas quando a gente vai para o varejo ali, ninguém, eu acho que vai falar para você, olha, quero comprar um ferro. Compra um ferro elétrico naquela loja, porque o ferro é um produto. Eu acho que quando a gente vai para produto, aí a força do marketing digital, ela é muito, muito de alcance, ela é muito poderoso, né? Principalmente na necessidade, né? Porque quando a gente fala sobre a indicação, como o Lucas falou, e a gente pensa no produto, a gente tem que entender a necessidade, que é o que você chama de dor, né? Quando você fala do processo de venda. Não adianta eu tentar indicar para Lucas comprar essa água, sendo que Lucas não está com sede, ele acabou de beber água, ele não vai cumprir minha indicação. Mas se Lucas está pesquisando no Google onde comprar água e aparece um anúncio, aí é uma indicação que muda. Então você vai buscar aquela necessidade. E eu acho que o produto ele precisa dessa busca. Então, se eu sei que a pessoa tem um Android e sei que X% da população almeja ter um iPhone, eu vou anunciar iPhones, aluguel, venda, iPhone recondicionado, iPhone seminovo, para essas pessoas. Porque a tendência é que elas em um momento queiram tomar a decisão de compra. Então, quando você vai falar do produto, a indicação perde o peso porque não encontra o cliente no momento da necessidade, da dor. Eu vou fazer uma provocação aqui. Então, você falou que nas mídias tradicionais a gente tinha uma barreira de entrada muito alta, realmente, o anúncio de televisão, 20 mil, você vai colocar um outdoor numa cidade do porte aí de 400, 500 mil habitantes, custa R$800. Você vai por, sei lá, 10 outdoors, 8 mil reais. Então, realmente, com 8 mil reais, nem toda empresa tem esse caixa, as microempresas, mas toda microempresa tem um caixa ali de R$1.000, que dá para ela fazer um anúncio digital. Você acredita que a gente também tem uma mudança no mercado, que é o aumento da competitividade. Então, se você tem uma barreira grande para entrar na publicidade e propaganda, como era antes, então você tinha menos empresas atuando, fazendo propaganda, certo? Então, você tinha ali um grupo de elite que se destacava e as outras empresas iam tentar ali para o tradicional, que era fachada ou mesmo indicações só. Só que agora todo mundo pode fazer. Sim. Você acredita que isso aí tem um fator assim, preponderante para o aumento da competitividade? Que a gente tem um aumento hoje que é incomparável alguns anos atrás. Competitividade em todos os segmentos. Porque todo mundo pode se mostrar, todo mundo pode falar de si, todo mundo pode chegar em alguém. Sim. Hoje eu estava conversando com um possível cliente, inclusive estava na primeira etapa de qualificação dele. E aí, esse negócio de etapa, pois é, né? Tô com a máquina eu tô com a máquina na minha frente. Ele gosta, ele fica sorridente quando ele fica. Agora ficou sem jeito. De alguma coisa que a gente aprendeu com ele fala, pô, meus garotos. Como eu fico fazendo podcast aqui, a gente não pode ficar falando da gente mesmo, né? Mas eu falo, desculpa, mas a gente tá de boa, tá? Sim, mas aí na conversa que eu tava tendo com ele, ele falou assim, rapaz, hoje é muito diferente de antigamente, que eu comecei a mexer com marketing também e tal. E antigamente a gente conseguia vender qualquer coisa na internet, né? Assim, conseguia vender qualquer coisa na internet. E ele falando, hoje a concorrência, a gente tinha muito aquele esquema, né, de concorrente direto e tal. Ele falou assim, hoje a concorrência não é mais um concorrente direto. Tu tá lutando por um leilão, irmão, com todo mundo, porque tá todo mundo querendo anunciar na rede social o tempo todo, fazendo reconhecimento de marca ou captação de lead ou qualquer coisa assim. E o custo acaba subindo muito. Mas a pergunta eu acabei esquecendo quando a gente começou com essa brincadeirinha. Eu quero se aumentou a sobre a questão que o marketing digital deu acesso a todo mundo. E com isso todo mundo pode falar de si, pode anunciar. Exato. E aumenta a competitividade. Exato. Acaba aumentando a competitividade. E aí o ponto que eu queria trazer é que hoje é muito mais difícil, muito mais do que antigamente, a gente conseguir fazer uma venda direta. Então, o ponto realmente que eu acho que a rede social ela tá aí no jogo é para aumentar esse relacionamento entre empresa e consumidor, porque isso de fato é o que vai fazer a venda acontecer na ponta final. Igual a gente tava falando aqui antes desse ponto.
Sei lá. Falou sobre as empresas que estão anunciando. Pô, não vou lembrar disso, velho. Perdi, que não sei o que você A gente vai ter que voltar o podcast ali. Não tava lembrando. Mas, pois é nesse ponto de o marketing hoje, ele vai servir muito mais... Ah, pronto, dá indicação do produto. Ah, beleza. Pronto. Quando a gente fala de produto físico, eu ainda imagino que a indicação ela tem um forte fator aí de decisão de compra mesmo. Por quê? Mas num produto físico? Tu discorda de mim, então vamos brigar aqui produto agora. físico. O host pode se posicionar Pelo ponto de contra vista de- Tem que a se opinião posicionar. do O convidado? produto... Tem que se posicionar contra, principalmente quando for a meu favor. Então, por favor, se posicione. Porque Eu vou defender meu ponto você vai primeiro, pegar pô. um Pera produto, aí. por exemplo, você vai pegar uma geladeira, comprar uma geladeira, certo? Sim. Como é que eu vou chegar para você? Ah, Lucas, eu quero comprar uma geladeira. Um exemplo aqui é você, Fabrício, eu comprei uma geladeira recentemente em tal loja e foi muito bom. Isso seria uma indicação, certo? Mas isso aí, no caso de produto, não é suficiente. Mas você tá tendo Pra eu ir lá, contato né? com a dor também, que Não, facilita. só que aí o meu ponto hoje a gente, e você me ensinou, que a venda ela não acontece no fato de eu estar vendendo uma geladeira, tá? Ela acontece no fato de eu estar precisando dormir em paz e saber que amanhã de manhã o queijo ou o salame que eu vou comer, ele vai estar fresquinho. Certo, Entendeu? Quanto perfeito. custa pra comprar e quanto O custa pra não resultado. comprar. Só que Exatamente. nós estamos falando da indicação, que você, Lucas, enquanto amigo, me indicou que comprou uma geladeira em tal lugar que foi prático Exato. lá. Sabe o que que Bruno me falou quando ele comprou o sofá dele? Falou assim, véi, eu paguei mais caro nesse sofá, só que a forma com que o cara me tratou lá, ele foi me mostrando tudo, mostrou o detalhe, falou assim, véi, esse daqui vai enquadrar melhor na sua sala, esse aqui vai enquadrar melhor desse jeito. E a gente já tinha cogitado comprar um sofá que era até mais barato na internet, que tinha muita indicação da internet, mas ele não teve o tratamento, porque a internet acaba distanciando um pouco. Então o fato dele me indicar isso, a chance de eu ir comprar no mesmo lugar que ele é muito mais alta, por meio dessa indicação que ele me fez. Mas aí- Então não é o produto pelo produto, mas é pela forma com que eu sou Eu atendido acredito que em produto e o suporte você- que eu tenho lá. É, em mas ponto e produto- vírgula aqui é que até hoje você não comprou um sofá. Não, Mesmo não eu comprei. falando disso. Então, assim, se não tiver contato com a necessidade, a indicação de produto físico Ah, se é. esquece. Sim. Aí com Entendeu? certeza. Eu acredito que o produto, no caso de produto, que produto a gente está falando de uma situação de produto é igual. Aquela mesma geladeira daquela marca é igual em qualquer loja. Vai muito Então, pelo preço, né? eu acho que o produto vai dar uma preferência. É Ai, diferente beleza. de um serviço. Olha, eu tenho tal contabilidade que ela é fantástica, excelente. Serviço já algo E eu especializado acho que é no personalizado. eu acho que no caso que o Lucas está falando, ele fala muito mais do serviço do que do produto. É. Qual é o diferencial da fabricação daquele sofá? Não é da marca. Se fosse uma marca de sofá, não sei, fala uma marca de sofá aí, Mike. Amaran. Sofá Amaran. Em todo lugar vai ser igual. É isso que você está querendo dizer. Não vai ter diferenciação. Sim, agora Diferenciação Lucas, vai ser preço. agora o Lucas pode falar assim, olha, naquela indicação. Então a indicação não vai ser do produto. Então eu entendo que em nível de produto, a indicação não é do produto, a indicação é da empresa. Então, olha, vá naquela loja, aquela loja tem modelos excelentes. Percebe? Ah, perfeito. E eles E não quando vão é te empurrar produto? um sofá qualquer, vão te empurrar o que você precisa. É. Porque preço por preço, aí beleza. Então tá todo mundo aqui certo. Eu vou até bora colocar, vou na Calunga, ver uma cadeira que eu tô gostando, e se eu pesquisar na internet, provavelmente eu vou encontrar Na com própria preço melhor. Calunga, às vezes. Às vezes na própria Falando Calunga. ainda do poder do marketing digital. Eu queria fazer só sim. uma pontuação no que a gente tinha falado sobre a concorrência. É muito importante, porque eu gosto muito de falar sobre isso, que só existe concorrência no fundo do funil. Ponto. Tem muito... Por exemplo, a gente trabalha aqui na Engage com saúde. Existe muito menos profissionais de saúde querendo vender seus serviços do que pessoas precisando comprar. Se todo mundo pudesse comprar uma consulta de cardiológica e pudesse, eu não falo nem de poder aquisitivo, mas também de intenção, todo mundo compraria. Todo mundo entendesse a necessidade, compraria. Mas tem muito profissional que às vezes não tem a quantidade de clientes que precisa. Ou seja, se o profissional só olhar para o fundo do funil, onde está a necessidade pulsante, ou seja, onde as pessoas estão indo atrás, que aí vai muito da campanha do Google e etc., ele vai realmente ter uma concorrência muito grande. Por quê? Se você tem 100 mil reais para fazer sua campanha, a tendência é que você diversifique tanto que você acabe concorrendo com pessoas menores. Você não vai pegar os 100 mil e botar no Google. Você vai botar uma parte ali, outra aqui, e acaba que seu orçamento no Google vai ficar muito em paridade com o mercado, o que o mercado já investe. E aí, se você for olhar só para o fundo do funil, só para o cliente aquecido, aí tu vai perder. Então, a gente acredita muito aqui na agência na questão da jornada de consciência, né? Do nível de consciência, um funil de nível de consciência. Você pegar aquela pessoa que não imaginava que tinha aquele problema, dá para ela a constatação daquela existência, para que ela realmente trilhe ali um caminho de conhecimento para comprar de você. E aí eu acho que Até que ela chegue ao ponto de consideração da solução, nos níveis de consciência. Aqui é um ponto técnico, né, que a gente está discutindo, que são 4 níveis de consciência.
Mas é muito importante essa visão, porque a jornada de consciência, o nível de consciência está atrelado diretamente à jornada de compra e à venda. O problema é que todo mundo quer competir, como não tem também tanto dinheiro nas microempresas, todo mundo quer competir realmente no fundo do funil, que é na conversão. Então, Já quer fazer anúncio de conversão, Google para gerar conversão, anúncio de conversão, só com anúncio caro, que chega em pessoas que não estão preparadas ainda para consumir a solução. E aí complica a relação resultado. E aí ficam se importando só com aquele ROI de curto prazo. Eu investi 100 na campanha, tem que voltar pelo menos 101 para fazer sentido. Mas e ir para frente? E aquela conversa do tipo, o lead não está qualificado. Mas também você já jogou direto. O que é atacar no fundo? Só para a gente poder esclarecer. O que é atacar no fundo? Já é quando o cliente está considerando a solução. Ele já entendeu que existe um problema na vida dele. Ele reconheceu que existe um problema. Ele aprendeu sobre aquilo. Ele já entendeu que existem soluções para aquele problema. E agora ele está no nível de consideração de qual solução que ele vai escolher. Que é qual empresa ele vai comprar, qual profissional. A maioria das empresas quer atacar o último nível, que é o nível já de escolha, né? Que é tomada de decisão. E aqui é muito caro. E aqui, aí você ataca aqui, só que o lead, muitas vezes o lead que está no início ainda, ele cai nesse anúncio. Ele não está qualificado ainda. Ele não está, como você falou, com aprendizado construído o suficiente para ele fazer a compra. Aí no caso aqui, vou puxar aqui aí um trabalho de vocês, então, na parte de estratégia, é entender isso, né? E conseguir explicar isso. Mas aí, quando na prática aqui, e como explicar isso? Porque eu imagino que a maioria dos clientes querem chegar aqui para fazer anúncio já de venda. Cara, assim, 80% do trabalho do Engage é de construção de base, que a gente chama. Menor parte é de conversão. A gente vai trabalhar muito na educação do cliente, do nosso cliente, visando que aquela educação por si só já vai gerar uma transformação. E não é educação de forma rasa, igual a galera às vezes faz hoje, 3 dicas se você tem tal coisa. Não, é realmente trabalhar uma jornada de vários pontos ali daquele ICP, né? Daquela persona, etc., que a gente possa tocar no andor que a pessoa já tem, mas ainda não detectou. Então a gente cria muito essa base junto com os nossos clientes. A gente trabalha muito distribuição, muito alcance de marca, muito branding. E com orçamentos separados, a gente trabalha o meio do funil, o fundo do funil, de forma individualizada. Então hoje nosso trabalho qual é seu potencial? O meu potencial de investimento é só, sei lá, 1 unidade. Beleza, isso não dá para você trabalhar a conversão. Por quê? Mas eu só quero conversão. Velho, trabalhe seu posicionamento, porque lá na frente você vai colher uma parada massa. Sim. Confia em mim e olha para o longo prazo que vai fazer sentido. Então, nossa visão é mais essa construção. Então, na prática, a gente vai trabalhar a construção da base, branding, público e etc., para depois trabalhar esse público. Se o cliente tiver a possibilidade de fazer tudo ao mesmo tempo, aí sim, poxa, é o que a gente quer, né? Que o cliente tenha poder aquisitivo. E aí a gente entra as 3 etapas. A gente entra num paradoxo em relação, porque a gente está falando de rede social era para ser social e, na verdade, virou uma rede de venda. Sim. E aí todo mundo quer vender alguma coisa. Todo mundo quer vender alguma coisa. Eu vou dizer para você, tem horas que eu acho que todo mundo deve achar que é um saco. Tem horas que é um saco, porque você só vê alguém querendo vender alguma coisa. Querendo vender mentoria, vender curso, vender produto. Você mal acessa um produto no Google, já vem de novo. E eu acho que quando o seu cliente aí chega querendo vender, ele vai entrar nesse bolo de gente aí, né? Sim. E eu quero aproveitar um gancho aqui sobre esse negócio de todo mundo querer vender alguma coisa. E tem muita gente que está cansado de ver anúncio, que o Meta está aí lançando essa opção de você poder assinar e não ver mais anúncios. E aí, como é que fica quando isso aí começar a rodar para valer e você vai diminuir a base de pessoas para poder alcançar? Vou dar um dado aqui antes, depois o Lucas fala, que eu estava estudando sobre isso. Eu acho que não vai mudar nada. Por exemplo, o YouTube tem YouTube Premium já há alguns anos. E cerca de 1% do público total do YouTube é assinante do YouTube Premium. Ou seja, tem o serviço de assinatura, mas não matou o serviço de anúncio. Eu acho que não vai mudar nada, sinceramente. Eu acho que pode encarecer um pouco, etc., mas as pessoas vão continuar conseguindo vender, continuar tendo público para anunciar, continuar tendo audiência, e se não tiver, vai aparecer outra forma de fazer. Eu concordo com isso também. Tipo assim, eu acho que não é um dado real, acho que não é uma verdade absoluta, mas desses 1% que assinam, eu acho que a maior parte é uma galera mais bem sucedida. E eu acho que esse cara é mais difícil ele converter para comprar algo por meio de um anúncio diretamente de venda assim também. Só que vamos supor que isso vingue e realmente a gente tem uma base aí que queira assinar 20% ou mais, isso não leva mas isso aí já não leva para o lado, já não é favorável na verdade para a Engage, porque uma das estratégias mais pesadas da Engage justamente trabalha muito bem esse anúncio, mas uma das estratégias que vocês comentam sempre, que é a parte do posicionamento, a parte de realmente de conscientização, conteúdo,
isso não é pago. A gente né? tem um problema isso não entra aí, no anúncio pago. Tem um problema aí que cerca de 5% do brasileiro está desempregado. Cerca de 23%, se eu não me engano, tem Bolsa Família. Beleza? Então a gente já tem uma dificuldade em cerca de 28% do nosso público para a gente anunciar para esse público para vender. Porque são pessoas que estão com problema de renda. Eles têm ajuda do governo ou realmente não têm renda nenhuma. Se a gente perde mais 20% dessa fatia, sobrou pra gente um pouco mais da metade. 20% que tinha renda, né? Porque tá Sim. pagando Exatamente. a plataforma. Porque é o público ativo. Então a gente já não tinha ali 20 e poucos por cento. Perdeu mais 20%. Pô, a gente já tá com um pouco acima da metade. Aí eu acho que vai ter uma crise no mercado. Só que aí o mercado, para quem tá aí que tá, tem muita agência que ela é voltada só para gestão de tráfego, só para suposta performance. Sim, esse pessoal vai se quebrar, que esse pessoal Sim, vai precisar com migrar. certeza. Porque eu tô falando que as agências que são voltadas para posicionamento muito claro, tá? Posicionamento claro, branding, a estratégia de comunicação, Sim. a estratégia de marketing realmente. Que faz conteúdo voltado para os níveis, igual você falou de consciência, isso aí não entra nisso aqui, porque você vai cortar quem tá em anúncio. Eu acho que não entra realmente, velho. Agora, a rede social, ela vem passando por um movimento, já desde muito tempo, que a forma mais fácil de se vender é não parecer que a venda está acontecendo. E eu acho que isso vai cada vez ganhando mais força. Por isso que a gente vê essa tendência de conteúdo mais low-fi e tal, menos produzido, justamente porque as pessoas estão... Isso de grandes produtores, né? Obviamente, o cara faz um puta videozão pra se posicionar e tal, mostrar que tem qualidade mesmo e tal. É algo de alto impacto. Mas um conteúdo, quando ele vem com um quê mais de autenticidade, com um quê mais de eu tô querendo te ensinar alguma coisa, ou tô querendo te fazer ter um relacionamento comigo antes de eu vender necessariamente pra você, isso faz com que o orgânico, ele... passe muito na frente do pago. E o orgânico, ele sempre vai ganhar do pago em relação à conversão. Um exemplo disso, vou até falar aqui que o Ruiter, todo mundo conhece o Ruiter? Sabe quem é Ruiter? Sim, Pronto. sim. Ruiter foi um baita de um exemplo em relação a conseguir um público orgânico ali, por meio de comprar mídia orgânica, ao invés de comprar mídia paga. O que seria comprar mídia orgânica? Qual foi a estratégia que ele fez? Ele pegou e colocava no story, por exemplo. Todo mundo que reagir aqui, eu vou sortear um Pix de R$1.000. Aí todo mundo interagia, enviava para não sei quantas pessoas, comentava no direct dele, o engajamento dele subia pra caramba. E ele dava o que em troca disso? Só R$1.000. Que com certeza, se ele fosse forçar essa interação e esse engajamento inteiro por meio do tráfego pago, seria muito mais caro. E uma coisa legal que a galera fala, mas isso é um público muito desqualificado. Mas é nesse ponto que você está criando sua base. A partir desse momento, você tem que ter consciência de progredir esse público para outras etapas do funil. Porque é igual o sorteio de antigamente que a galera parou de fazer, né? Hoje em dia morreu legal. Porque realmente o pessoal esperava que aquelas 10 mil pessoas que chegaram no perfil pelo sorteio comprassem. E não queriam trabalhar em cima daquele público. Então isso que o Lucas está falando é muito interessante, que é uma estratégia de você fazer uma forma de anúncio pago sem ser evidente. Necessariamente tá pagando para a plataforma. Eu ia comentar sobre isso porque as pessoas querem sair dessa versão paga de parecer que está vendendo e tem feito muitas CTAs disfarçadas, né? Por exemplo, gero conteúdo para agregar valor e todo final de conteúdo tem um CTA. Então, por exemplo, olha, você está falando lá sobre como posicionar a imagem, etc, etc, etc e tal, e você se envolve naquele conteúdo. Aí no final vem assim, comente posicionamento que eu te mando um vídeo, te mando um e-book e tal. Manda um brinde. Tá todo mundo usando isso. Então, chega agora também que fica cansativo, porque você percebe que esse pessoal também está querendo vender, só que não através do tráfego, diretamente, né? Mas quando comenta aquela palavrinha lá, é claro que vai cair no funil. Mas tu percebe que é muito mais comprável do que ter um link em um botão de um anúncio direto? O anúncio tem que ser trabalhado para quem já caminhou nesse funil aí. Certeza. É muito bom, muito bom. Seguinte, e aí, me fala uma coisa. Sobre, pensando agora também em resultados de marketing. Como é que uma estratégia de marketing realmente ela pode ser casada para gerar venda? Porque assim, muitas vezes a gente enxerga o marketing de um lado e o comercial do outro. Tem que fazer uma ponte aqui. Como é que vocês buscam trabalhar essa ponte hoje? Uma vez um sócio sábio meu disse que o marketing é até a porta. Da porta para frente, precisa ter uma estratégia de como tratar aquele cliente.
E essa pessoa é você, né, que me falou isso. Não adianta você bater na porta e não saber abrir a porta. Eu acredito que o marketing, ele é uma estratégia fundamental de aquisição. E as pessoas têm que ter compreensão que marketing é aquisição. Você vai estar adquirindo a possibilidade de fazer uma oferta para aquela pessoa. Mas a gente enfrenta um problema grande nas empresas de achar que isso é o suficiente. Por quê? Eu acho o marketing uma coisa muito tangível para a pessoa. Ela investe, chega o lead, ela fala, ó, tô pagando tanto do lead, e então isso é bom ou isso é ruim. Sim. E acaba aí. E acaba que a gente não foi educado, né? As empresas não foram educadas para entender o comercial dentro da empresa. Para entender a necessidade de traquear aquele lead. Aquela pessoa chegou e não respondeu na primeira mensagem. Quantas dessas pessoas não responderam na primeira mensagem? 10%. Pô, mas você chegou pro gestor de tráfego lá e falou, velho, o público tá muito ruim. Ninguém tá respondendo depois da primeira mensagem. Ninguém comprou. Chegou um monte de lead e ninguém comprou. Ninguém comprou, mas só 10% não estavam respondendo na primeira mensagem. Olha, os outros 90% você podia trabalhar. Eu posso falar com propriedade realmente sobre isso, porque quando a gente faz assessoria, eu faço assessoria das empresas, eu percebo realmente o nível na área comercial. Primeiro que o marketing é terceirizado. A empresa não tem domínio de marketing, porque ela terceiriza para alguém fazer. Acha que tem, não tem. Terceiriza porque ela só quer se livrar da responsabilidade. Por exemplo, a empresa, tá? Eu não tenho competência para vender, como não tenho competência, eu estou com poucas vendas, eu contratar alguém para vender por mim. E acha que, de fato, o marketing vai vender por ela. Jogar a lead lá dentro, mandar a cliente, e que esse cliente deve vir pronto, ela reclama. O lead não está pronto, o lead não comprou, o lead não está qualificado. O que eu mais escuto é o seguinte, o lead não está qualificado. Aí eu pergunto, tá... E quais são os critérios de qualificação do seu lead? Quais são os critérios para considerar que realmente esse lead é desqualificado? Quem é um lead qualificado? Quando você vai ver o atendimento, eu vou falar aqui, olha, quem estiver nos assistindo aqui, quem for ver esse corte aqui, ele fala, as empresas não têm competência para as vendas. As empresas têm competência para trabalhar o produto dela, porque a maioria cresceu porque dominava o produto. Então, por exemplo, a loja de imóveis cresceu porque ela fazia boas compras de sofá, boas compras de guarda-roupa e domina o produto. Mas não tem, eu afirmo, não tem competência de vendas. Não tem competência para entendimento do cliente, para um processo, para uma qualificação. Aí é muito fácil. As empresas colocam culpa, os empresários colocam culpas em dois pilares básicos. Marketing e o vendedor. Fala assim, ó, meu vendedor não sabe vender. Meu vendedor não bate meta. E coloca culpa também no marketing. Só que esse empresário mesmo, ele nunca parou para ensinar. E até mesmo quando ele quer ensinar, ele não ensina, ele contrata alguém para treinar. E às vezes nem participa do... nunca parou nem para estudar. Ele não participa do treinamento. Ele não participa do próprio treinamento. O empresário, em geral, ele contrata, ele quer terceirizar tudo. Ele quer terceirizar o gerente, ou seja, ele contrata um gerente para cuidar das vendas, mas ele mesmo, porque tem um gerente, ele nunca sentou ao lado da equipe para ver. Então ele não sabe, ele não quer assumir responsabilidade, ele quer terceirizar a responsabilidade pelo resultado da empresa. Eu diria até um ponto aí que é uma recomendação contra a Engage, mas eu de fato eu não faria marketing para atração de leads, para vender mesmo, se eu não tivesse meu setor comercial estruturado. Porque é muito mais fácil eu queimar a empresa do que eu conseguir algum benefício com aquilo. Quantas vezes eu já recebi um depoimento de cheguei em fulano de tal, médico, vou dar um exemplo de médico, cheguei em doutor fulano de tal, enviei uma mensagem, me passou o preço de qualquer jeito, fui tentar tirar a dúvida, o cara não soube tirar uma dúvida minha porque o atendente que estava recebendo o lead realmente não tinha instrução para isso. O que o cara fez? Não fechou. Além de não fechar, é aquela máxima, né? O cara que sai frustrado com você, ele vai te frustrar para mais 10 pessoas, irmão. Aí você fala mal de... E outra coisa, depois de um mau atendimento, qualquer bom dia é elogio. Velho. Você chegou puto, você foi mal atendido. Chegou no WhatsApp de alguém, a pessoa só foi mais um pouquinho educada, tu fecha. Você já fechou. Aí você perdeu aquela venda, ou seja, sua aquisição de lead foi pro terceiro. Então, vamos fazer aqui umas perguntas. Só trazer uma coisa aqui também, que eu aprendi com duas pessoas, uma foi com você e outra foi com o Flávio Augusto, que você dominar a arte da entrega do que se entrega, qualquer um faz. Toda empresa minimamente boa, ela vai entregar um bom produto. É o mínimo que tem que fazer, né? Só que você tem que entender da venda daquele produto. Tem que ter alguma pessoa na empresa e de preferência um sócio, até por isso a gente tem os nós aqui na Engage, Lucas é quem cuida disso, que domine a parte da venda. O outro domina a entrega, tranquilo. Mas um tem que saber vender. A empresa, em geral, ela domina produto, como eu disse, domina o produto dela. Mas eu entendo que todo empresário que hoje quer se manter no mercado e crescer, ele precisa dominar sobre vendas. O primeiro e o mais importante
importante é entender de vendas, não é o vendedor, não é o gerente comercial, é o empresário, é o dono da empresa, que ele precisa vencer essa barreira e essa limitação. Até porque, em termos de cultura, quando a gente fala, tudo vai vir do topo. Toda a influência da liderança e tudo. Se um empresário sabe vender, se ele, vez ou outra, ele está realmente lá no chão, ele circula, ele passa, ele dá dicas, orientação, a inspiração para o vendedor é outra. Eu quero fazer aqui umas perguntas Antes de fazer a pergunta do WhatsApp, deixa eu só dar uma dica. Ô, Miguel, solta a vinheta aí, Simone. Eu vou dar uma dica aqui agora, importante, que é: contratem um gestor comercial para a empresa de vocês. Velho, contratem. Fabrício tá aqui, ele é gestor comercial. Não tô falando isso porque ele tá aqui, porque é o podcast dele. Eu falo isso para todo mundo. É fundamental que tenha alguém para olhar para dentro da sua empresa com a visão de fora. Fabrício, hoje ele atende quantas empresas? 10? Já foram mais de 18 no processo. Mas ao mesmo tempo, hoje umas 10. Sim. Vamos botar. Pensa um cara olhando para minha empresa, depois de olhar para outras 10, quanto antecipação de problema ele não vai ter, quanto antecipação de processo, quanto know-how ele não vai colocar de outra empresa na minha, sendo que eu pago o valor só para ele olhar para mim. Velho, é um investimento ótimo. Você ter que olhar para algo que você não domina é uma das piores coisas que tem. Esse exemplo que você deu aí seria a mesma coisa de você pensar o seguinte: todo hospital, para funcionar, qual a principal profissão que tem que ter lá dentro? É essencial. Um hospital, um médico. E você tem profissões de apoio, certo? A enfermagem, o técnico de enfermagem, assim por diante. É a mesma coisa de uma empresa que tem que vender e ela não tem, por exemplo, como você falou, um gestor comercial. Não estou falando de vendedor, porque você pode ter um vendedor, mas um vendedor é igual você pegar 11 jogadores e colocar num campo para jogar sem o técnico. Vendas é igual um time de futebol. Se você não adianta, quantos exemplos nós temos de times de futebol que eram maravilhosos e não venciam, não marcava gol porque não tinha técnico. E quantos times medianos porque tinha técnico? E não tinha jogador. E não tinha tanto, mas o cara vendia. Então, querer então ter uma empresa de vendas que passa por comercial, não tem alguém para gerenciar o comercial, não tem esse técnico. A mesma coisa do hospital, não tem o médico. E, velho, é importante demais essa questão do foco. Você entra na empresa, Fabrício, e olha pro comercial. Tu não vai olhar para o pano de chão, pô. Tu não vai olhar se tá tendo biscoito pros funcionários, você vai olhar pro comercial, pô. O treinamento que eu tô fazendo tá sendo cumprido? O diagnóstico que eu tô trazendo para esse empresário tá sendo considerado? Cara, isso é de um valor imensurável. Olha, hoje a primeira coisa que eu olho é se a empresa tem cultura de vendas. Porque o cara quer vender mais, o cara não tem cultura de vendas. Nem ele tem, né? Nem ele tem, nem ele pensa a respeito, a empresa não tem nada. E segundo, se tem gente com sangue de vendas na empresa. Porque eu já entrei em empresa que queria vender e não tinha ninguém com perfil de vendas. Não tinha nem perfil comportamental, porque o cara pode ter o perfil comportamental voltado para vendas. Um dominante influente, um influente dominante, mas o cara não tem aquela pegada. Então, sem ter alguém de pegada, amigo, sem ter aquele camisa 9... Porque às vezes um cara também consegue segurar um time, sabe? Um ou dois ali consegue segurar um time, não segura o tempo todo, mas a curto prazo consegue, né? Você colocar um cara com sangue de vendas. O problema é que ele pode se contundir, né? E aí quebrou o time. O cara, nenhum time não vai conseguir avançar um campeonato inteiro com 2 jogadores, mas para ganhar 4 partidas ali o cara consegue. Esse é um campeonato de mata-mata, beleza. Agora ponto corrido, que é o longo prazo? Não dá, mas a curto prazo o cara pode colocar 2 de sangue de vendas, coloca um técnico bom, vai criando a cultura. Aí entra na estratégia que a gente sempre vê essa galera grande recomendando, que é o quê? Véi, começou a empresa, foca em venda, depois você foca em entregar o produto mesmo, porque com dinheiro é mais fácil você fazer a parada acontecer, senão você fica tentando girar vários pratos ali. E por isso que você citou o Flávio Augusto, que ele fala uma frase simples, mas que tem uma profundidade na simplicidade, que é empresa que não vende quebra. Exato. Mas como assim? Né? Claro, é obrigatório toda empresa vender. Ele quer dizer que empresa que não tem um pensamento de vendas, que não tem uma cultura de vendas, que não tem uma mentalidade de vendas. Eu tô aqui, eu quero fazer aqui um bate pronto aqui com vocês. Pergunta rápida, resposta rápida, que foram... Eu abri uma caixinha aqui de perguntas no podcast. A gente tem algumas perguntas aqui muito boas e eu prometi que eu iria compartilhar. Vamos lá? Pergunta rápida, resposta rápida. Quero ver uma agência garantir resultado. Nenhuma garante. E aí? Dá pra garantir resultado? A gente garante, velho. Rapaz, a gente garante mesmo, você tá disposto a esperar quanto tempo pra isso? Porque, assim, marketing não tem erro. Mas pode ser que demore. Quem tá disposto? Quem tá disposto vai vencer. Quem não tá, vai embora. Outra pergunta rápida. Já respondemos aqui, mas vamos lá. Qual o melhor? Investir primeiro em marketing ou na estrutura comercial? Não entendi, que Miguel me atrapalhou aqui. Porque você comentou por alto que é bem assim, qual o melhor? Eu devo investir primeiro em marketing ou primeiro na estrutura comercial? Rapaz,
Eu investiria primeiro em estrutura comercial, velho. Eu também. Porque a estrutura comercial, o cara sendo bom mesmo, ele já vai ter um viés de eu preciso vender a todo custo. Não necessariamente ele vai esperar a atração do marketing. Nem que ele bata na porta, leve 10 nãos, mas o fato, igual você falou, a cultura ela já está instaurada. E, irmão, se a cultura está instaurada, é fácil agora. Inclusive nas assessorias a gente estrutura tudo, né? Inclusive até a parte do marketing também, no caso, que a gente não faz marketing, mas estrutura. Então, e realmente o marketing ele entra depois que a equipe, que a empresa está preparada para receber esse potencial que o marketing vai mandar para dentro. Agora, assim, você tem capacidade de investir nos dois, investir de verdade, né? Não é botar simultaneamente cada um, não. Investir de verdade, porra, muito melhor. Mas se você só pode investir em um no curto prazo, que é normal, acho que é a realidade da maior parte dos empresários, ajeita o seu comercial primeiro. Certo, agora eu vou vai fazer. Tirar a lei de pedra. Eu sei que eu falei de bate-pronto as perguntas aqui, mas eu quero fazer uma provocação. Estou precisando de dinheiro rápido. A estruturação comercial vai demorar no mínimo 3 a 4 meses até solidificar ali. Eu estou precisando de dinheiro rápido. Eu não tenho uma estrutura comercial tão boa, mas eu preciso de dinheiro rápido. Claro que a gente falou, camisa nova, vou colocar 2 jogadores bons para poder marcar gol no sustento do campeonato. Mas aí, preciso de dinheiro rápido, o que fazer? Cara, o contexto é rei. Sem precisar ir no banco. O contexto é rei. Sem um empréstimozinho? Sem empréstimo bancário. O contexto é rei. Se ele precisa de dinheiro rápido, na teoria ele está sem dinheiro. Aí fica muito difícil. Mas se ele precisa levantar um capital para, sei lá, fazer uma distribuição de lucro, fazer um investimento que ele está planejado e ele se preparou para isso, porra, dá para fazer muitas campanhas de marketing, principalmente se ele tiver base, principalmente se ele... E aí fica difícil sem a questão comercial, né? Mas se ele tem registro desses clientes antigos, a gente consegue vender novamente para o mesmo cliente, por muitas vezes, aumentar muito esse LTV. Então, assim, dá para levantar a grana, tem muito empresário que deixa dinheiro e não sabe. Sim. E aí a gente consegue ajudar em relação a isso. Mas se tu tá precisando de dinheiro para pagar incêndio, aí eu não quero nem que você procure a gente, velho. Mas o dinheiro rápido, assim, daria para poder... Tudo bem, que ele não procuraria... eu sei que o objetivo da Engage é uma construção sólida, né? Mas daria, por exemplo, para ele poder elaborar uma campanha promocional, escolher ali um grupo de produtos ali para ele trabalhar, fazer um anúncio rápido ali de conversão para aquele tipo, né? Tentar segmentar melhor o público. E claro que agora o problema é que toda promoção, toda campanha de promoção, eu entendo que ele queima a marca, mas ele vai fazer o dinheiro rápido dele ali. É isso, ó. Se fosse dar dica rápida, aí entra na questão que o Ben falou do contexto rei aí. Mas, pô, o cara já tem uma carteira de cliente. Isso é dica que o cara senta aqui na mesa com a gente na hora de fazer o diagnóstico. Eu já dou isso porque nosso objetivo de fato é ajudar o cara. Mas, velho, tu já tem carteira de cliente, tá precisando levantar uma grana, primeiro ponto aí é olhar para seus clientes e entender o que tu pode vender a mais. Porque entra no seu ponto lá, vender mais. Ou seja, não precisa dar desconto. Não precisa dar desconto, exatamente. Aí o que você faz? Rentabiliza aquele cliente que já é mais fácil de vender. Por quê? Porque ele já é cliente seu, ele já comprou uma vez, é mais fácil ele comprar a segunda do que um cara que nunca comprou de você. Aí, beleza. Não tem essa carteira de clientes. Hoje eu iria em uma espécie de lançamento, fazia uma captação rápida ali, juntava todo mundo em uma live só, vendia ali o conteúdo e beleza, os mais interessados eu chamo para uma reunião depois e vou no X1. Ah, Lucas, mas é muito difícil fazer isso. Mais rápida. Mas é muito difícil fazer isso. Não é difícil, velho. O cara minimamente consegue chamar divulgando que vai ter uma live até no Instagram. Outra coisa, se o cara acha que é difícil, não faz, porra. Faz um dia. Aí é criar dificuldade, velho. É igual eu tava falando aí que o Meta vai lançar IA pra fazer gestão de tráfego. E, irmão, vou lá, deixa eu fazer hoje essa o mundo... aí. Não, beleza, você vai fazer. Mas hoje o mundo tá caminhando pra... Vamos fazer inversão. Então, acabar com os imbecis, pô. Vai começar o troca-troca aí? Essa é fenomenal. Tá difícil. O mundo tá caminhando pra acabar com os imbecis. Eu acho que alguns caíram. Quem estiver assistindo agora, acho que... Você perdeu a audiência aí, Fabrício? Será? Perdeu a audiência? Uma galera... Alguns realmente. Sim, mas aí pegando esse gancho aí, que o Meta vai lançar um IA específico para poder cuidar dos anúncios. E eu entendo, inclusive, que o Meta está fazendo isso porque o Meta perde muito anunciante. O Meta perde muito porque pela má gestão do... é tanto gestor de tráfego que não é uma profissão, né? Gestor de tráfego, em geral, o cara aprendeu a mexer alguma coisa com anúncio ali, se apresenta como gestor de tráfego e cobra ali seu valor básico ali. É tanta perda de anunciante que eu acho que o Meta está fazendo certo. Sim. Não, deixa eu tomar conta disso aqui, porque tem tanta gente que entra e sai de anúncio. Eu vou dizer para você, e o dia que eu descobri
O dia que eu entendi como é que se faz gestão de tráfego de verdade foi quando eu conheci o trabalho de Miguel da Enrocket, que é o cara que está aqui, inclusive, aqui nessa sala aqui ao mesmo tempo. Vocês não estão vendo, está atrás da câmera ali. Ali eu entendi o que é fazer gestão de tráfego de verdade. De verdade, viu, Miguel? Que estruturou todo o setor de tráfego da Engage. Já trabalhei vários, você sabe que eu já tive várias experiências com agências e eu nunca vi um nível igual, não. Ali eu entendi o que era gestão de tráfego de verdade. Aí eu fui entender o que era feito antes. Bom, aí o Meta pegou e falou o quê? Não, vou cuidar disso aqui, não estão fazendo direito, mas e aí? Que tá certíssimo. O Meta vai fazer. E aí como é que ficam? Aí eu entendo realmente que, como você falou, muito imbecil vai sair. Certo, mas e aí? E aí, em que posição que as agências de marketing mais profissionais precisam ocupar nesse ponto aí? Já vês que o Meta pode assumir uma parte operacional aí. Primeiro que tráfego não é marketing. A gente tem que entender isso aí. Tráfego ele é uma gestão de pessoas. Você está direcionando as pessoas para onde você quer levar elas e etc. E isso sempre ocorreu. Sempre teve o gerente de mídia em agência de marketing para direcionar a alocação daquele recurso para a alocação do público-alvo. Isso sempre ocorreu. O que acontece é que, como as pessoas vendem tráfego como marketing, o que é uma mentira, beleza? Acaba que o nível de expectativa das pessoas que contratam é muito alto. E aí o Meta acaba que, percebendo isso, vê que o gestor cobra muito mais caro do que a pessoa coloca em mídia, não dá resultado. Aquela pessoa, por ter investido muito no gestor, muitas vezes, que é a maior parte do custo, não pode investir mais. E aí o Meta perdeu aquele dinheiro por conta de uma promessa mentirosa. Entendeu? E aí eu acho que esse é o problema maior. Não sei se o Lucas concorda aí. Eu concordo 100%. E aí é de um ponto de vista que eu acho que a IA como um todo, ela realmente vem para amplificar o cara que é bom do que ferrar com o cara que é ruim. O cara que é ruim, ele vai se ferrar em algum momento. Isso aí é certo. Mas para a gente aqui, por exemplo, a gente realmente utiliza o tráfego como uma ferramenta. Existe estratégia que a gente olha e fala assim, não vale a pena colocar o tráfego agora, por exemplo. Entende? Então, Bruno é um amplificador. O Bruno falou um ponto importante aí, porque em geral, a gente sabe os valores médios dos gestores de tráfego no Brasil, gestores independentes, eles cobram entre 800 e 1.200 reais. E esses mesmos gestores, geralmente as microempresas colocam o dobro, né? Você cobra 800, coloca 800 em verba, né, empresa, né? Então a empresa paga 1.000, coloca 1.000. Então realmente ele pega metade daquele investimento em marketing ali, só que a gestão acaba não sendo tão eficiente. Agora, o meu ponto de vista sobre isso é que de fato a inteligência artificial veio para tirar os ruins. Isso é sem sombra de dúvida. Os ruins no atendimento online, os ruins no tráfego. E o pessoal de social media, então, que vai, no meu ponto de vista, vai voar. Vai voar também. É que a IA ainda não está, as IAs não estão boas o suficiente, né, para criar os posts, criar os rios, etc. Né? A IA, nesse caso, ele peca em pesquisa de referência, que o social media como ferramenta humana ainda faz. E isso é muito bom. Ele pode chegar no perfil do concorrente que está lá no Rio de Janeiro, para a pessoa que te conquista, roubar tudo e fazer. Só que isso tem duas questões. A primeira é que uma hora a IA vai conseguir pegar esse tipo de referência, entender o que está funcionando. Já tem algumas IAs, mas ainda não entrega todo o trabalho. E outra coisa, se você só faz isso no seu trabalho, só entrega esse serviço, que é copiar um outro, modelar 100% um outro, qualquer outra pessoa pode fazer. Então não tem diferencial. Mas eu estou dizendo aqui também dos social medias ruins, tá? Sim, porque mas tem social medias fantásticos. Eu acho que a pessoa que usa a inteligência de fato, porque, por exemplo, o IA não vai estar aqui. A IA não está, por exemplo, na minha cidade, vendo como é que meu público se comporta, como é que eu me comporto. O IA não percebe o meu jeito, o meu estilo. A IA não me lê. O social media bom consegue me ler, consegue entender o que é melhor para mim, como é que eu gravo, como é que eu posso me comunicar com esse público. E tem outro problema também, que eu entendo que vai sobrar espaço para os estrategistas, que é a IA, porque as pessoas, em geral, por mais que tenham IAs para fazer, as pessoas não entendem sequer, às vezes, quem elas são, qual a melhor forma delas venderem, e a maioria das empresas não entende quem é o próprio público. Exato. Não entende, ou seja, como é que eu vou dar um comando para IA? Venda para tal público, se eu não sei corretamente qual é o meu público. Você perguntar para as empresas qual a faixa etária, qual a faixa etária do seu público? A faixa etária do meu público é de 25 a 65 anos. São jovens de 18 a 65. Jovens de 25. Quem compra mais? Feminino ou masculino? Rapaz, eu acho que... Ô fulano, tu acha que é quem que compra? Aí vira assim, né? Tu acha que é mais mulher, né? E qual produto que sai mais? Qual ticket não? Qual ticket médio? Ou seja, ticket médio, que não sabe. Então, as empresas, em geral...
eles não sabem realmente quem é um público. Então, como é que eu vou dar comandos para a IA fazer o meu anúncio? Então, acho que a IA vai funcionar muito bem na parte de automação de anúncios para quem entende quem é o público, para quem entende sobre o negócio em si. Mas aí vai sobrar margem para quê? Para vir o estrategista, pode até usar automação, mas aí as empresas vão contratar o quê? Os estrategistas para dizer, olha, como é que eu faço isso? Eu acho que a IA não, o estrategista ele já tomou conta do mercado há muito tempo. Só que pelo mercado ele não ser educado, dá muita margem pro cara que só faz qualquer coisinha ali e ele ainda conseguiu dele. Mas aí realmente, aí vem naquele ponto, né? Tipo, pô, a máquina vai substituir o humano em algum momento? Sempre vai ter que ter um humano. As máquinas sempre substituíram. Quando vai ter que ter um humano para regular a máquina. Que ficava no cavalo lá na carroça, na carruagem. Sim, essa profissão desapareceu, exato. Porque veio o carro. É simples. As máquinas, vamos lá, as máquinas sempre substituíram os humanos. Nenhum humano consegue vencer uma máquina que domina um serviço. Mas nenhuma máquina consegue vencer um humano que domina uma máquina que domina um serviço. E assim, sinceramente, se uma máquina consegue fazer o que um humano faz, tem que substituir. Irmão, tem que substituir. Tu tá perdendo tempo fazendo. Só queria fazer uma observação sobre isso que o Fabrício falou, da pessoa não se conhecer e não conhecer seu público. Não sei se já está liberado eu falar sobre São Tomás de Aquino aqui, mas São Tomás de Aquino dizia que amigos amam e odeiam as mesmas coisas. Então, se você não conhece seu público, muito do que você quer fazer, quer falar, quer se posicionar, vai estar errado. Então, você precisa primeiro entender o seu público para você entender o nível de posicionamento que você quer ter, para que você consiga criar uma comunicação, para que você consiga criar uma linha de atração interessante. E aí, de novo, se você parte para algo que é sua essência, para que as pessoas se adaptem a isso, a rede social sendo uma rede de interação, de realmente de contato, quase que 1 para 1 hoje em dia, você vai acabar se frustrando mesmo de achar que conhece seu público e não conhece baseado em você. Sim. Pronto, vamos aqui para as perguntas. Vamos. Eu falei que era pergunta e bate pronto e a resposta. Pois é. Perguntaram o seguinte: como realmente saber qual verba eu investir em marketing? Eu sei que é bem genérico isso, né? Porque não está dizendo qual a empresa, não está dizendo nada, mas como eu saber realmente, como começar pelo menos? Rapaz, o contexto é rei de novo, né? Eu acho que você precisa se movimentar no sentido de começar a investir, então isso é fundamental. A gente sempre propõe aos nossos clientes que invista pelo menos 6% do faturamento, mas a gente sabe que não é possível para todo mundo, então é uma proposta, mas a gente sabe que a gente não vai colocar a faca no pescoço do cliente e falar, se você não investir 6%... Total, assim, por exemplo, uma empresa de 200 mil, investir 12 mil total em marketing? Tudo? Exatamente, ela tudo consegue... de marketing? De marketing de aquisição ali, né? Obviamente que tem outras coisas que você vai fazer, que é trabalhar uma recuperação de clientes, etc. E essas estratégias acabam se pagando. Mas os 6%, ela vai conseguir tancar ali o mínimo, né? Possível para você conseguir trabalhar. Então, eu acho que se você já fatura uma grana, já tem uma margem de lucro legal, trabalhar com esses 6% pode ser bom. Pô, não posso trabalhar com 6%. Velho, vai reduzindo aí até você poder e cria um plano para você investir mais. Existe um padrão, assim, mas existe um padrão, por exemplo, que é o mínimo, sabe? É o mínimo. Olha, de acordo com as estratégias que nós precisamos trabalhar, de objetivos, campanhas, etc., o mínimo é 1.000, o mínimo é 2.000. Vamos considerar que a maioria do mercado é microempresa, tá? Que fatura aí seus 100 mil a 150 mil. Existe um padrão, assim, que dá para, olha, vamos começar assim, que é o padrão, e a gente vai avaliando. Para vender? Você fala? Tem que trabalhar, eu imagino, não. Acho que não pode ser só para vender, né? É isso. Vamos trabalhar os 3, trabalhar ali a audiência. É muito difícil a gente conseguir fazer qualquer movimento em um desses 3 pontos, que é criar público, qualificar o público e vender para o público com menos de R$1.000 em cada etapa por mês. É muito difícil. Então, aqui já é importante trazer esse conceito. Então, o conceito básico é que existem 3 etapas, certo? Quais seriam essas 3 etapas básicas? É atração, qualificação e venda. E conversão. R$1.000 em cada ponto aí. Tipo assim, é muito difícil trabalhar com menos que isso. É muito difícil. Então, a gente está falando de uma verba de cerca de R$3.000 só na verba de anúncio. Exatamente. Sim. Mas é possível, na parte de atração, tu vender. Tu tá aumentando a sua base de público, tu vai vender, entendeu? Tá trabalhando no branding, tu vai vender. Agora, assim, é muito difícil você ser intencional para deixa eu criar esse público e aproveitar esse público e eu investi pouco nisso. É difícil. E aí é uma coisa que é importante também, eu acho que é muito da educação e também é culpa nossa enquanto agente de marketing, de educar o público que qualquer trabalho que te gera um retorno, ele é um trabalho que ele se paga, ele não entra ali como um cálculo de custo, de necessidade, etc. Poxa, se eu estou investindo, eu estou tendo um retorno, e aí, obviamente, você tem que calcular o prazo daquele retorno,
ele é um trabalho que ele deve ser feito. É um crime contra tudo que você estudou, tudo que você batalhou, as noites que você perdeu, o tempo de trabalho que você teve para estruturar a empresa, para correr atrás, você não investir sabendo que tu vai ter um retorno ali em um prazo determinado. Então, eu acho que as pessoas têm que ter mais consciência em relação a isso. Eu diria que é até um crime também no sentido de... Tem empresas que não investiram ainda, você sabe, né, em marketing digital. Investiu de maneira incipiente, de qualquer jeito, e aí não deu certo. Loucura. Eu acho que é um crime essa empresa uma empresa, por exemplo, não testar as estratégias possíveis de aquisição que ela tem à sua disposição. Se a empresa pode... Só para complementar isso daí, quando o cliente ele chega aqui na Engage, por exemplo, é muito comum todo cliente ter problema de vendas, de faturamento. E aí a gente vem com aquela pergunta, né, que eu sempre faço, seu objetivo é o quê? Procurando a assessoria? É se posicionar? É não perder mercado? É vender? É o quê? Aí ele fala assim, não, eu quero me posicionar. Às vezes ele fala assim, eu quero me posicionar. Isso quando ele não fala, eu preciso faturar o dobro também. Aí do nada a gente vai perguntando mais um pouquinho, ele fala assim, não, mas eu quero me posicionar para vender mais. Só que eu tô com orçamento limitado. Aí que vem essa questão da educação, por quê? A gente tem como filosofia que realmente, pelo menos 2/3 ali vai ser focado em conscientização e atração de base. Beleza, e 1/3 a gente vai usar para vender de fato. Entrando nessa ideia aí dos 3 pilares, né, de investimento. E aí nisso, aí o cliente chega e fala assim, eu só tenho R$1.000, eu preciso de dinheiro. Fala assim, não é o que a gente recomenda. Você não vai estar criando base. Tu vai estar concorrendo com todo mundo que está tentando vender nesse exato momento. Tu está disposto a isso? E pode dar errado? Ele falou assim, eu tô. Então, beleza. A gente vai, queima esse público e deixa muito claro para ele, o retorno que tu tiver com isso daqui, tu tem que pegar para reinvestir na base. Então, não é o dinheiro que você vai pegar para ele estar sobrando no seu caixa ali. Você vai o miserável não reinveste. Vira aí, salário dele. Não reinveste, velho. Ele faturou 10 mil a mais, vira salário, vira férias. Porra, porque ele acha que mês que vem vai dar do mesmo jeito. Só que aí a gente virou pra ele e falou, tu tá queimando um público. Sim. Tu tá disposto a mês que vem investir só em posicionamento? E a gente até tem uma quantidade de clientes que saem da agência por não compreender isso. E alguns voltaram. De não entender que, se você não progredir seu investimento, você nunca vai progredir seu faturamento. Você tem uma demanda reprimida. Muita empresa tem demanda reprimida. Sim. E você vai fazer um investimento agora. Tu vai aumentar seu faturamento. Mas se você não progredir sua responsabilidade e seu risco aqui, tu não vai progredir o tamanho da sua empresa, o faturamento da sua empresa. Isso é fato. Não dá. Porque se fosse tão fácil, tu me dá R$1.000 e eu tiro você de 20 mil de faturamento para 40, eu seria seu concorrente, não dá, e não sua agência. O cara para de Hilux na porta e o cara quer investir R$2.000 de verba de anúncio e quer que isso aqui dê um resultado incrível. Eu vejo a maioria dos empresários, claro que a empresa está a serviço do empresário, mas tem empresários que subjugam, sabe? Colocam a empresa nem a serviço, é quase como se fosse uma escrava dele, né? Mas, eu quero partir para um ponto aqui, que é o seguinte, o que é que a Engage, ao entender de comercial, porque a gente fez um processo de mentoria aqui, foram 2 processos, inclusive, e que aí todo o processo de mentoria ele transfere muito know-how. Então eu sei que a Engage pegou tanto know-how na área comercial que hoje em dia a Engage tem soluções na área comercial, inclusive a gente trabalha em parceria. Vocês desenvolvendo alguns produtos que a gente entrega na assessoria. Mas eu quero saber no dia a dia, tá? Com o seu cliente, o que é que você entender de comercial ajudou com os clientes aqui Rapaz, tem um ponto aí que eu acho crucial, que aí, depois que a gente começou a mentoria mesmo, a consultoria e a assessoria, que eu vim entender que o comercial, ele parte muito mais da gestão da empresa como um todo, do que eu só vou vender e ponto. Por quê? Para eu conseguir estruturar meu comercial, eu vou ter que estruturar produto, aí eu vou ter que estruturar os gastos que eu tenho, o custo, porque aí para vender eu tenho que calcular o quanto que eu estou gerando de custo e quanto que eu tenho que vender para compor esse custo. Então, essa visão da gestão que essa visão comercial acabou trazendo, ela é muito mais positiva para quando eu vou conversar com o cliente, por exemplo, eu nunca converso com o cliente sobre marketing. É muito difícil eu começar uma conversa com o cliente sobre marketing. Eu começo a conversa com ele sobre a empresa dele, pô. E aí da empresa dele, ele vai me falar todos os problemas que ele tem. Aí eu vou arrumar todas as soluções. E geralmente a última é o que ele veio procurando, que é o marketing. Eu falo assim, a gente vai resolver isso aqui tudo, e o marketing ele vai amplificar. Então, ter essa visão comercial, eu entendo que é muito mais sobre
eu enxergar o meu cliente como um empresário e ele entender que eu sou um empresário que estou disposto a ajudar ele enquanto empresa, do que somente trabalhar o marketing dele. Então, acho que é um ponto crucial, assim, velho. No meu ponto de vista, eu citei São Tomás de Aquino aqui, vou trazer de novo, que é amigos amam e odeiam as mesmas coisas. As pessoas que querem ter sucesso, elas querem estar com as pessoas que têm sucesso. E a base de todo cliente que procura engage é querer vender mais. Ponto. Não existe outra conversa. Não existe o cliente que só quer se posicionar. A gente sabe que ele quer vender mais. E se você vende mais, você está mostrando para a pessoa que você tem uma autoridade e você domina uma situação que ela quer dominar. E eu acho que isso que mudou tudo pra gente. A gente poder falar pro cliente de cima de uma autoridade que a gente tem, de resultado que a gente tem de venda e de experiência que a gente tem de venda de várias situações. De não só experiência com os nossos clientes, mas a nossa. Então, o que mais acontece com a gente é a gente dar conselhos, e aí muitos desses conselhos viram até indicação da máquina, de como eles têm que resolver aquele problema. E muita coisa a partir da venda. Então, saber vender, ter aquele tesão pela venda e pelo resultado, fez com que a gente tivesse uma imposição sobre a necessidade do cliente que a gente não esperava quando a gente só estudava marketing. Então, acho que isso aí foi uma coisa que realmente transformou o nosso ponto de vista e nossa autoconfiança também. Hoje a esteira de produtos da Engage, o aumento do ticket médio, realmente como vocês enxergam um processo comercial, de fato vira autoridade. Mais dinheiro no bolso, que faz muita diferença. A esteira de produtos hoje é autoridade. Quando vocês falam para o cliente como é que é a esteira de produtos, é pensada aqui, construída aqui, o quanto isso gerou resultado, né? Realmente assumir esse patamar de autoridade vai gerar esse interesse do cliente. E isso aumenta muito o LTV, pô. Porque a partir do momento que, tipo assim, a agência de marketing ela é vista muito como algo descartável. Que eu vou ficar um tempo ali, vou resolver meu problema pontual e beleza, depois eu encerro. Porque às vezes eu vou montar um núcleo interno, às vezes eu já tô satisfeito o suficiente com o que eu tô vendendo e tá beleza. Às vezes eu não dou conta. E aí quando a gente vem com essa visão, a gente mostra para o cliente que o fato dele estar do nosso lado, ele vai alcançar coisas que são totalmente congruentes para o crescimento do negócio dele. Então, às vezes até uma simples visão que a gente dá, os movimentos internos que a gente faz, tipo o Bootcamp Café mesmo. Aí beleza, o cara vem aqui, que ele contratou uma assessoria de marketing, aí vem no Bootcamp Café, ele aprende posicionamento de imagem pessoal. Ele aprende uma esteira comercial ele aprende a ajustar o comercial da empresa dele. Ele olha pra gente e fala assim, pô, se eu sair desses caras, eu tenho muito mais a perder. Aí a gente vai para o sucesso do cliente, vai entrar em estratégia de relacionamento, porque o cliente não está comprando só o produto, né? Ele compra também um relacionamento, ele compra, igual você falou, quero andar com essas pessoas, né? Assim vai. Teve só para finalizar essa visão aqui, teve uma história engraçada aqui, que um cliente foi rescindir com a gente e pediu aconselhamento de Lucas se deveria rescindir ou não. Ele falou o seguinte com o Lucas, cara, eu tô querendo montar um núcleo interno. Assim, como eu falei, tudo que a gente sabe a gente quer ensinar para o cliente. E ele criou tanta maturidade nessa visão comercial e nessa visão de marketing que ele falou, poxa, eu acho que eu criando um núcleo interno aqui, eu consigo coordenar. E no final das contas foi uma decisão acertada dele. Tá? Muitas das vezes a pessoa tem uma house e não é. Nesse caso foi. E ele investiu bem feito. E ele falou, mas todo mundo que eu pergunto fala que vocês são as melhores opções possíveis. Pô. O que você acha que eu devo fazer? Aí o Lucas falou, velho, tu tá na dúvida? Testa. Se não der certo, volta. Então a gente não tem compromisso com o cara ficar aqui pensando em, pô, velho, se eu fizer de tal forma, pô, faz sua parada e volta, se você for o caso. Ou então tenha sucesso, que foi o caso desse cliente. Então a gente cumpriu nossa função com aquele cliente, entendeu? Sim. Tem empresas que cabem realmente, né? Testar um modelo, por exemplo, como de núcleo interno, depende da situação do produto, não é genérico, né? Nada é generalista. Meus amigos, nós chegamos aqui, olha, é verdade, a gente tem assunto aqui, eu mesmo tinha pelo menos umas 4, 5 perguntas aqui para fazer. Vamos ter que fazer um 2.0. Eu acredito que vai ter que fazer um outro, acho que vale a pena a gente fazer um outro podcast. Uma vez no mês a gente faz um extra, chora para Miguel, Miguel deixa um extra só para Engage. E eu quero saber o seguinte, mas a última pergunta, acho que essa aqui é importante, que é sobre o que a máquina transformou na visão de vocês. Imagina assim, um antes e depois da máquina, se você pudesse fazer um paralelo aí, como é que era antes e como é que é hoje em dia. Para a empresa, para vocês mesmo como gestores. Cara, assim, não existe conselho de empresa, né? Todos os conselhos que você deu para a gente, todas as orientações, foi o Fabrício que deu. Mas tu me falou uma parada uma vez que mudou muito o meu jogo do que eu interpreto em relação à empresa, trabalho, etc. Que existe um jogo a ser jogado
E se você não aceitar jogar jogo, você já perdeu o jogo. Eu tinha várias resistências em entrar nessa visão de business, de venda, de se arrumar old money, etc, etc. Ainda tem algumas coisas com a galera que é mais artificial assim, mas eu tinha muita visão de, velho, eu não quero parecer isso. Eu não quero ser, eu acho chato aquilo ali. E aí quando você trouxe essa visão, eu entendi que eu poderia utilizar a forma que eu sou para fazer do jeito que eu acho interessante aquele jogo ser jogado ali pelo meu ponto de vista. E eu acho que isso mudou muita coisa. Eu começar a entender que correr atrás daquele dinheiro, correr atrás daquela venda, forçar aquele cliente a pagar mais caro do que ele poderia pagar ali, para que ele me veja como autoridade, para que ele reconheça o meu trabalho, faria toda a diferença para eu alcançar o que eu queria. Então, eu acho que essa mudança de ponto de vista foi fundamental. Obviamente que muito da participação do treinamento de vendas foi Lucas, né? O que eu participei ali era mais questão de modelagem de produto e etc. Como eu faço mais a parte da gestão da entrega do cliente, era mais o que me cabia. Mas eu acho que esse ponto de vista mudou tudo. Por isso que eu falo, contrata uma pessoa que vá olhar para a sua empresa e te falar uma simples frase, uma simples palavra e que realmente pode transformar. Se você deixa de investir aquela grana ali achando que tu vai conseguir, tu não vai conseguir olhar para aquele ponto de vista, tu vai ficar com aquela visão fechada. Então, acho que, para mim, o impacto pessoal foi isso. E isso, com certeza, refletiu na Engage. Eu acho que a gente cresceu mais do que nunca de lá para cá. E eu acho que tem muita participação da máquina em relação a isso. Muito bom. Rapaz, meu ponto de vista aí é que eu sempre fui um cara que me doei muito pra empresa, assim, como um todo. E o ponto que tu me trouxe... Lucas é mais romântico que eu, tá? Eu vou concordar com o Benny no ponto de vista de que não é a máquina, mas sim é Fabrício, porque, de fato, enquanto todas as conversas que a gente teve, eu sentia muito que era eu e tu conversando. Não era uma empresa, uma instituição que eu tava recebendo uma consultoria ali. Mas o maior ponto de virada, assim, pra mim, foi quando tu disse que, velho, a empresa tá aí pra servir vocês, pô. E naquele momento, me deu uma clareza de que, porra, quantas vezes eu realmente fui escravo da própria empresa, assim, tá ligado? Me doei, às vezes, além do necessário, só porque, pô, tinha a empresa lá e era isso. Mas eu nunca tive o olhar de, pô, a empresa, ela serve pra uma realização pessoal minha. Eu nunca tive esse olhar. E aí eu acho que parte muito daquela cultura de vendas que a gente também não tinha antigamente, de que quando tu entra, você fala bem assim, véi, o cara sentou na mesa, ele tem que sair fechado, pô, tu tem que fechar na mesa. Aí beleza. Por mais que eu não fechei todos na mesa, irmão, eu ia pra todas as reuniões falando assim, véi, esse cara aqui vai acrescentar tanto no meu salário, esse cara aqui vai me dar uma comissão de tanto, esse cara aqui vai fazer a Engage chegar em tal lugar, esse cara aqui vai fazer eu poder comprar minha casa, pô, poder comprar meu carro. Então eu acho que essa virada de chave assim, que quando a gente para pra pensar, não tem nada a ver com comercial, né? Não tem nada a ver com comercial. Mas eu acho que foi o mais impactante pra gente e a gente se tornou sócio de fato esse ano, né? Fabrício, pra quem não sabe, Fabrício é sócio da Engage também. Esse ano, você fala esse ano que isso aconteceu. Que isso aconteceu. E aí, porra, sem sombra de dúvidas, eu acho que foi o ano que a gente teve a maior alavancagem em relação a conhecimento, estrutura. Resultado também, né? A gente ficou até mal acostumado. Pô, a gente se contentava com muito pouco, bora colocar assim, né? E desde quando você começou a trazer esse ponto de vista diferente, nossa mente foi mudando ali. Eu lembro, às vezes, logo lá no início que a gente foi almoçar na rua, e aí comendo uma batatinha, uma linguiça ali, tu falava uma coisa... Foi o dia que eu caí da cadeira? Foi. Eu olhava pra Benny olhava pra mim, a gente... velho, isso aí tem que mudar. Não, e a gente faz isso com os nossos clientes hoje, tá? Cliente senta aqui, a gente... Sermão. Geralmente o cliente, ele levanta daqui, velho, triste porque ele levou um tapa na cara, mas com perspectiva. Feliz por causa da perspectiva. Então, eu acho que é isso, velho. É o ponto de vista de realmente eu entender que a empresa, ela tá aqui para servir, que é o potencializador das nossas realizações de sonhos. Ou seja, hoje nossos clientes pagam mais caro pra gente por sua causa. Então, se os clientes quiserem cobrar mais caro para compensar esse desequilíbrio, contrata Fabrício aí. Mas também nós ensinamos nossos clientes também a venderem mais caro. Não, hoje o serviço é muito melhor também. Para você poder pagar, Engage mais caro também. Vender mais caro, vender melhor.
Olha, muito bom, foi um papo muito bom. Como eu falei, a gente vai fazer depois um 2.0. E agora é o seguinte, quem quer aí me encontrar em Engage, encontra em qual canal, onde, @, e também vocês, né? Quem quiser falar com vocês também. A produção vai botar o arroba na tela, Mike? Então, o meu Instagram é @BrunoMáximo, né? A produção vai botar, não vou precisar soletrar, mas é todo diferentinho o seu. O meu tá lucas.engage no Instagram. Exatamente, E o da agência é agência.engage. Não tem erro. Esse aqui velho. veste a empresa até no Instagram. É porque ele não tem um nome Lucas.engage. bonito igual o meu, pô. Eu tive que patentear meu nome agora. Muito bom, pessoal. Valeu, Show. muito bom, viu? Tamo junto. Tamo junto, Zezinho.